doutora? Estamos em outubro rosa, que marca a campanha aí de conscientização sobre o câncer de mama, e a gente está com uma convidada super especial, uma grande especialista na área. Doutora Selma de Passi Bawab é médica radiologista, especialista em diagnóstico por imagem da mama. Ela fez medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Preto, a FAMERP, mais uma ex-aluna ilustre. Cursou doutorado, então ela é PhD em Medicina pela Universidade de São Paulo, a USP. Membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Comissão de Mamografia. Membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Sociedade Paulista de Radiologia, em que também é membro da comissão científica, autora do Atlas de Imagem da Mama e do livro Diagnóstico por Imagem da Mama, que publicou juntamente com outros autores, fundou a Mama Imagem no ano de 2000 e é pioneira em biópsias pericutâneas da mama, core biopsy e mamotomia. Então, é um grande prazer a sua presença, eu agradeço muito por ter aceito o convite e, por favor, seja muito bem-vinda. É um grande prazer estar aqui e esse mês é um mês muito especial e eu fico muito feliz de poder passar uma mensagem sobre o câncer de mama e como a gente pode fazer o diagnóstico precoce. Eu acredito que tenham alguns ouvintes que tenham algumas curiosidades que são as que a gente mais ouve, né? Por exemplo, o que é o câncer de mama? O meu risco é o mesmo de outras pessoas? Então, qual é o risco de desenvolver esse tipo de tumor? Existe alguma forma da gente prevenir? Como tratar? O câncer de mama é um câncer como ocorre, né, que existe uma alteração no DNA da célula, essas células começam a se multiplicar desenfreadamente e desenvolvem tumor, né? Em relação ao risco, depende. Geralmente, a população geral tem um risco habitual. Agora, se a gente tiver um parente de primeiro grau, principalmente antes dos 50 anos, que teve câncer de mama, nosso risco aumenta um pouco. Se tiver mais parentes, ele aumenta mais. Se tiver uma mutação genética, quando faz um teste genético para ver se existe uma mutação, aí o risco é maior. Então, para esses pacientes de maior risco, existem exames mais frequentes ou outros exames que não só a mamografia, para poder diagnosticar precocemente esses tumores. Eu vi em dados recentes que o câncer de mama é o tumor mais frequente e o que mais mata entre as mulheres. Em 2024, existe uma previsão de 2 milhões de mulheres recebendo o diagnóstico desse tipo de tumor, que Sim. É um número muito grande, né? E o último dado que a gente tem de 2020 é que 685 mil mulheres morreram devido a essa doença no mundo, né? Sim. Então, é uma doença prevalente, importante, e a gente sempre ouve, né, sobre autoexame, Sim. Mas existe algo que pode ser feito antes do autoexame, né? Sim. O autoexame, ele é importante para a paciente conhecer sua própria mama. Então, assim, fazer o autoexame é bom. Se ela notar uma coisa diferente de um mês para o outro, ela procura o médico imediatamente. Agora, quando a gente palpa alguma coisa, já não é tão pequenininho quanto pode ser encontrado na mamografia. Então, a mamografia está recomendada em mulheres a partir dos 40 anos, nas mulheres de risco de pau, a partir dos 40 anos, anualmente. E quando ela é de alto risco, dependendo da história dela, ela vai fazer 10 anos antes. Se a mãe teve com 44, ela vai começar com 34. E também ela vai precisar de outros exames, como a ressonância magnética e a ultrassonografia, se a mama for densa. O que é mama densa? Minhas pacientes sempre perguntam. Mama densa é quando tem pouca gordura na mama. Por quê? Porque o que dá contraste na mamografia é a gordura. Se tem pouca gordura, a mama é muito densa e a gente pode não enxergar até uma lesão palpável. Então, por isso que a ultrassonografia vem auxiliar a mamografia para a gente conseguir identificar lesões na mama densa. E quando é de alto risco ou a mama extremamente densa, já existem estudos mostrando que a ressonância magnética é muito importante no rastreamento dessas mulheres. Você falou algo muito importante, né, do rastreamento
E quanto mais precocemente puder fazer esses exames e ter, né, um diagnóstico, maior é a chance do tratamento ser efetivo, daquela mulher ser curada, não é isso? Sim, a prevenção que a gente pode fazer, o que que é? É ter uma alimentação adequada, evitar a obesidade, fazer exercício físico, ter uma vida saudável, evitar o sedentarismo, bebida alcoólica. Então, tudo isso aumenta o risco de câncer de mama. Então, a gente tem algumas medidas que nós podemos tomar para nos ajudar a prevenir, vamos dizer, uma prevenção primária. Agora, o que é o rastreamento? Ele é a detecção precoce. Quanto mais cedo a gente conseguir detectar um tumor, a mulher tem muito mais chance de cura. E outra coisa, o tratamento é muito menos agressivo. Ela vai ter menos quimioterapia, ou às vezes nem quimioterapia, menos cirurgia menor, vamos dizer. Então, é muito importante fazer o diagnóstico precoce. Eu acho que existe muito estigma também, medo de fazer um exame, que é um exame importante, e aparecer alguma alteração, mas o quanto antes a mulher procurar, melhor para ela se cuidar. Então, eu falo que isso é autocuidado. Sim. É a pessoa buscar, né, o que faz bem, ela sempre estar numa rotina de exames, procurar um médico de forma regular. Isso. E assim, por que tem que comprimir a mama no aparelho, né? Porque a mama é uma estrutura cônica. Então, se a gente não comprimir a mama, ela não vai, o raio-x vai penetrar diferentemente em cada parte. E outra coisa, vão ficar estruturas, uma em cima da outra, que vão atrapalhar a imagem. Então, a gente tem que comprimir, porque a gente vai espalhar os tecidos de forma que eles não ficam um em cima do outro. E também a paciente vai ficar imóvel, porque também se ela mexer, vai sair do lugar, vai ficar borrada a imagem. Então, tem várias finalidades de por que a gente comprime a mama. E também, a hora que comprime, você tem uma espessura menor, você tem menor dose de radiação. Então, são tantos motivos assim importantes para comprimir, que se a gente entender, a gente vai falar, não, é bem suportável, é bem rápido, e é uma vez por ano só. Sim, é totalmente suportável e é um exame que é importantíssimo. Então, essa conscientização passa tão rápido o exame, né, para um ano inteiro. Então, realmente vale a pena a gente trazer esse chamado para que mais mulheres busquem, né, o exame regularmente. Ô, doutora, você comentou, né, de quem tem pessoas na família, de fazer mais cedo, né, com mais novas. Eu tenho percebido que mulheres mais jovens têm tido câncer de mama. Uma verdade isso? Infelizmente, está sendo uma coisa muito observada no mundo todo, que aumentou o número de câncer de mama em todas as faixas etárias. E a gente tem observado muito em mulheres mais jovens. E no Brasil tem, assim, a população nossa ainda tem essa característica, né, de ter tumores até antes dos 40 anos. Então, assim, é preocupante. E eu acho que é muito importante a gente começar a tomar cuidado com os nossos hábitos de vida, porque é onde a gente pode ajudar, porque nas outras coisas não tem como. Você não tem como mudar a sua genética e nem assim, mudar quando você vai ter o primeiro filho, que o primeiro filho em idade mais jovem protege um pouco, a amamentação protege um pouco. Agora, mas tem coisas que você não consegue mudar. Agora, hábitos de vida, isso é fundamental e é uma coisa que todo mundo pode fazer. Sim. Eu que tenho experiência com outros tumores, né, mas que estudei bastante a oncologia, sei que tumores que aparecem em idade mais precoce são mais agressivos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso, iniciar, né, esses exames de forma mais precoce, ficar mais atento com isso. Existem alguns estudos que falam que a mulher aos 30 anos deveria fazer um teste genético, ou então procurar um médico que vai calcular seu risco, para ela fazer então um rastreamento mais personalizado. Então, quer dizer, é uma coisa que está se falando bastante agora, de você ter o seu risco calculado já aos 30 anos de idade para personalizar o seu rastreamento. Porque não é uma coisa que uma coisa serve para todo mundo, né? Um tamanho único, vamos dizer. Cada uma vai ter o seu rastreamento dependendo do risco. A população geral é aquele risco habitual, que vai fazer, às vezes, exames que, se ela tiver um baixíssimo risco, exames até mais
distantes, mas a mulher de alto risco vai fazer outros exames e outras coisas assim mais a miúde. A senhora tem alguma dica para trazer para os nossos ouvintes? Se existe um sinal importante, se não faz o acompanhamento regular, né, no ginecologista, para procurar um médico ou uma mastologista? Olha, como você disse, depois que a gente está palpando, geralmente a lesão já tem 1 centímetro. Agora, lógico que também a gente não precisa ficar apavorada, não é porque palpou que a lesão já é gravíssima, nada disso. E também, assim, muita coisa que a gente palpa não é câncer, então não é para a gente se apavorar. Agora, existem alguns sinais, né, que são importantes, como uma secreção espontânea pelo bico do seio. Isso é importante de analisar. A secreção, não de leite, eu falo, mas uma secreção sanguinolenta ou serosa com sangue, ou até às vezes transparente e meio grudenta, assim, é uma secreção importante. Às vezes a paciente também pode ter uma retração da pele, o nódulo palpável. Então é importante ela se prestar atenção, é um autocuidado, é como a gente se cuidar fazendo a maquiagem, tem que se cuidar também olhando a própria mama. Se olhar, né, todos os dias, porque tem até alteração no próprio mamilo, de Sim, forma, né, que sim. dá para perceber. Então, Pode ter uma retração. se a pessoa conhece o seu próprio corpo, ela olha e ela já identifica que tem algo que não está normal, né? Sim. E o que a senhora tem para falar sobre fake news, que a gente vive hoje num mundo, né, de fake news? Isso é uma coisa tão séria que o Colégio Brasileiro de Radiologia criou agora um departamento, uma comissão de fake news. Porque é impressionante o que a gente sofre com gente que vai falar que a mamografia causa câncer ou que causa câncer de tireoide. Coisas assim absurdas. A comissão de mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia criou essa página, essa seção para combater fake news, porque é uma coisa muito séria e que atrapalha muito, é um desserviço para a sociedade. Olha, que ótimo, parabéns, então, né? É. Nossa, que possa trazer cada vez mais informações e conscientizações para a população. Ô, doutora, antes de você dar continuidade, é que nossos ouvintes estão participativos aqui. Que ótimo. E o Aldo, ele perguntou ele disse que a irmã dele, ele perdeu a irmã dele com câncer de mama. E ele perguntou se as filhas dele podem correr o risco de ter também. Aí precisa ver quantas pessoas tem na família, mas assim, no caso, ele precisa, as filhas, assim, saber que idade elas têm, mas aos 30 anos fazer um cálculo de risco da família, né, no caso das filhas, para ver qual que é o risco delas, procurar o médico, ele faz esse cálculo e ele vai personalizar um rastreamento para elas. Agora, às vezes, se é o único caso na família, a gente chama de câncer esporádico, não é câncer hereditário. Porque todos os cânceres têm origem genética, alteração genética. Agora, câncer hereditário não são todos. A maioria é câncer esporádico. E outra coisa importante que as pessoas às vezes falam, eu não tenho ninguém na família que teve câncer de mama. 3/4 das mulheres que têm câncer de mama não tem ninguém na família que teve. Então, isso aí não é um fator de proteção. Dá para se basear só nisso. Exatamente. E um outro ouvinte, o Jorge Siqueira, ele perguntou se o homem também pode ter câncer de mama ou se isso é um mito. Não, o homem pode sim. É raro, né? Para cada 100 mulheres, um homem. Só que é importante e ele deve procurar, se ele tiver alguma alteração, é até fácil de palpar a mama masculina, tudo. A maioria é ginecoplastia, que cresce um pouco a mama, às vezes por vários motivos, até por alguns remédios que eles podem estar tomando. Mas câncer de mama no homem, ele é tão grave quanto na mulher. Então, o diagnóstico precoce também é importante, só que não existe nenhum rastreamento de câncer de mama masculino. Aí realmente a partir do autoexame, né, se ele sentir alguma coisa, ele procura. Eu queria deixar só de dica final para os nossos ouvintes se cuidarem, ficarem atentos a bons hábitos, né? Sempre praticar atividade física, se alimentar de forma adequada. Mulheres aí prestar atenção ao consumo de álcool, evitar, né? Porque isso é muito importante para evitar, né? Risco maior aí de desenvolver esse tipo de tumor. Doutora Selma, agradeço muito pela sua presença, né? Por todos os esclarecimentos. E foi bem importante para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço por poder participar e poder ajudar